Qual é a diferença entre o astro que ocupa o posto de Dinarikarka no seu mapa astral para os astros, os 3 astros que regem respectivamente o signo zodiacal que ocupa a casa 6, a casa 8 e a casa 12 no seu horóscopo natal? Qual desses 4 astros mencionados de fato indicam os seus inimigos declarados, inimigos ocultos, doenças, empecilhos? Então, se você ficou curioso para entender melhor esse dilema, venha comigo para o vídeo. A minha resposta é: todos estes 4 astros vão representar inimigos declarados, inimigos ocultos, lutas, doenças. Então, é possível se constatar que existe muito empecilho na nossa vida, mas são as dificuldades que nos ajudam a crescer espiritualmente, porque eu sempre costumo dizer que qual dessas situações você busca Deus? Você busca a Deus quando você ganha na Mega Sena ou quando você tem um diagnóstico de uma doença muito difícil de tratar, ou até mesmo uma doença incurável? Eu tenho certeza que quando você ganha na Mega Sena, a primeira coisa que você vai fazer vai ser comprar carros, casas, viagens e vai gastar tudo com o mundo de Maia e não vai procurar Deus. Eu acho que a maioria das pessoas são desse jeito. Algumas pessoas podem doar o dinheiro para instituições de caridade, fazer programas sociais, mas a maioria das pessoas vão gastar o dinheiro com coisas materiais, com futilidades. Vão buscar os seus desejos, o prazer. Mas existem muitos casos de pessoas que elas realmente ficam mais humildes, mais espiritualizadas, mais sábias, mais justas, mais humanas, depois que elas sofrem uma imensa dificuldade, como sobreviver a uma doença, sobreviver a uma guerra, ou ter sido sequestrada e ter sobrevivido, alguma coisa muito ruim ter acontecido com ela para ela se transformar. Então, estes 4 astros que eu mencionei, eles são importantes para o nosso crescimento espiritual, ou o nosso sadhana, como se chama em sânscrito. Só que em níveis diferentes, porque muito se pensa erroneamente que a escola de Jaimini ela é separada da astrologia védica, e não é verdade. A escola de Jaimini ela é parte do currículo da astrologia védica, só que ela é menos conhecida e é mais divulgada a astrologia de Parashara. Então é natural as pessoas que são novatas na astrologia védica terem uma certa preferência pelo Parashara e acreditarem que Parashara é o suficiente para eu praticar astrologia, para eu fazer previsões, para eu ter autoconhecimento. E eu vou te falar, isso é muito equivocado. Você precisa dos dois. Eu não estou dizendo que Parashara é melhor ou pior que Jaimini e vice-versa, que Jaimini é melhor ou pior que Parashara. São apenas 2 maneiras diferentes de se abordar o tema das dificuldades. Eu gosto de dizer que Jaimini ele é uma profecia que nos revela através de um filme, através de imagens, aquilo que está destinado para acontecer de dificuldade conosco. Então, o Dinarikarka é essa profecia que vai expor as dificuldades que nós vamos passar para sermos seres humanos melhores e mais próximos de Deus. E já o Parashara, ele vai dividir em 3 astros diferentes, assim como a escola de astrologia ocidental. Então, o astro que rege a casa 6
vai representar as doenças agudas, os inimigos, os empecilhos, os invejosos, os ciumentos, os recalcados, e também magia negra. Mas na via positiva também rege animais domésticos. A casa 6 ela não é de todo ruim. E já o astro que rege o signo que ocupa a casa 8 vai representar nossas mortes simbólicas e a nossa morte real, a longevidade, a mortalidade, os legados, o dinheiro dos outros, o nosso equilíbrio psicológico, as nossas medos mais profundos, as coisas que escondemos dos outros. E o astro que governa o signo que ocupa a casa 12 vai representar os inimigos ocultos, terras distantes, o inconsciente, os sonhos, as coisas que são ocultas de nós mesmos, os prazeres secretos e os nossos vícios, os nossos meios de escape, de fugir da realidade, são vistos pela casa 12. Então, Parashara dá essa versão desse filme em 3 astros diferentes, e já o Jaimini dá em apenas um único astro, que é o Dinarikarka. É como se o Dinarikarka fosse a soma desses 3 astros. Então, você precisa assistir a versão do filme contada pelo Jaimini e assistir a versão do filme contada pelo Parashara. Você junta as duas versões que você vai ter uma compreensão muito mais holística e perfeita da profecia por trás das dificuldades que você vai passar. Pode acontecer, pelo fato de que o Dinarikarka é o único astro dentro dos Charakarkas que vai reger, que vai fabricar os temas de 3 casas ao mesmo tempo. Nenhum outro Charakarka vai fabricar os temas de 3 casas ao mesmo tempo, só o Dinarikarka. Então é por isso que este astro ele é mais complexo de ser compreendido. O astro que vai ocupar o 7º grau mais elevado em longitude vai ser o seu Dinarikarka. Então esse astro precisa ser o 7º grau sideral mais elevado em longitude dentro do zodíaco solar. Então ele vai produzir essas coisas de dificuldades associadas à casa 6, 8 e 12. Vamos supor que o astro Vênus seja o seu Dinarikarka. Então você precisa buscar qual é o nakshatra da sua Vênus natal, porque aquele nakshatra vai guardar uma profecia por trás das suas lutas. Erroneamente se pensa que nakshatras são regidos por planetas. Nakshatras não são regidos por planetas. Nakshatras são regidos por divindades. Planetas regem os Vimshottari Mahadashas dos nakshatras, okay? Que são importantes para achar a sua sequência de ciclos da vida. Isso é uma outra coisa. Então vamos supor que você tenha Vênus em Bharani. Então Bharani tem a regência da Vênus, da própria Vênus. Então isso significa que para você entender o que Bharani significa, você precisa entender o que Vênus significa. Não necessariamente. Porque Vênus rege também Purva Falguni e Purva Ashada. Então é como se você vai com essa mentalidade, eu preciso entender Vênus para entender Bharani, então vai ficar elas por elas, porque a Vênus então também descreveria Purva Falguni e Purva Ashada. Então Bharani, Purva Falguni e Purva Ashada são a mesma coisa? Não. É a divindade que vai ser específica do nakshatra. E a divindade de Bharani é Yama, é o nome em sânscrito de Plutão. E Yama não aparece em mais na regência de nenhum outro nakshatra específico de Bharani.
Então é que você vai especificamente compreender aquela profecia. A mesma coisa, o caso dos astros que regem o signo da casa 6, da casa 8 e da casa 12. Então você vai ter que buscar esses 3 astros. Então o astro que rege a casa 6, ele vai estar em determinado nakshatra. E vamos supor que ele esteja em Rohini. Então isso significa que o estilo dos seus inimigos declarados, das suas doenças agudas, as coisas da casa 6, vai ser no estilo de que Rohini significa. Então você vai precisar entender o que a lua significa para entender Rohini? Não. Porque a lua não rege Rohini, a lua rege o Mahadasha de Rohini. E a lua também rege o Dasha de Hasta e de Shiravana. Então não é específico. É a divindade de Rohini, que é Brahma, o nome sânscrito para Urano. Essa sim é a divindade específica de Rohini. No caso do regente da casa 8, vamos supor que você o tenha em Ardra. Então, o estilo de doenças crônicas, até mesmo a família do seu cônjuge, vai ser como Rahu, porque Rahu rege Ardra. Rahu não rege Ardra. Rahu rege o Mahadasha de Ardra, assim como ele rege o Dasha de Swati e de Shatabishak. Não é específico. O que é específico é a divindade de Ardra, que é Rudra, a forma mortífera de Shiva, o regente da casa 12. Vamos supor que o regente da casa 12 esteja em Pusha. Pusha é regido por Saturno. Então você vai precisar entender as coisas da casa 12 entendendo Saturno? Não, porque Saturno não rege Pusha. Saturno rege o Mahadasha de Pusha, assim como ele rege o Dasha de Anuradha e de Uttara Bhadrapada. Não é específico. É a divindade de Pusha que é específica, que é Brahaspati. Então, você entendendo Brahaspati, você vai entender as coisas da casa 12, espiritualidade, inconsciente, distância, inimigos ocultos. Então você faz o seguinte, você junta todas essas informações e o que elas querem dizer. Você vai ter uma visão mais perfeita do que são as suas lutas, do que são as suas dificuldades. Analise também os trânsitos dos astros em cima do seu Dinarikarka, do regente da casa 6, 8 e 12, que vão ativar problemas na sua vida. Eclipses solares em cima de Dinarikarka, do regente da 6 ou dentro da casa 6, do regente da 8 ou dentro da casa 8, do regente da 12 ou dentro da casa 12, retrogradações nessas partes do mapa. Tudo isso vão trazer lutas e dificuldades na sua vida. É nessas horas, compreendendo a divindade dos nakshatras, é que nós vamos separar o joio do trigo, porque a astrologia védica ela é aberta para todo mundo. Mas, infelizmente, nem todo mundo é para a astrologia védica. E você vai descobrir isso a partir do momento em que você entender que o que descreve os nakshatras não são os regentes de Mahadashas, mas sim as divindades. Porque existe uma correspondência, assim na terra como no céu, assim no céu como na terra. Então, a divindade do seu Dinarikarka, ela vai influenciar completamente o estilo das suas lutas, dos seus inimigos, das suas dificuldades. Completamente, ou se não quase que completamente. Vai existir uma correspondência entre a divindade e o que vai acontecer no seu
destino. A mesma coisa no caso do regente da casa 6, 8 e 12. As divindades desses nakshatras vão ser tão específicas para dizer o que vai acontecer de dificuldade de você. Então, no fundo, Parashara e Jaimini dizem a mesma coisa. É só duas maneiras diferentes de se chegar à mesma coisa, de se chegar na verdade. Então, se você tem uma mentalidade islâmica e vem praticar, estudar astrologia védica, você vai se bloquear nessa parte. Porque se eu supostamente acredito que o único Deus supremo a ser venerado é Allah, então como eu vou conseguir acreditar que existem divindades atribuídas a nakshatras e mais ainda que essas divindades influenciarão o meu destino? Se supostamente eu só acredito em Allah, então vai haver um bloqueio aí. Não é questão de querer ser religiosamente intolerante ou de querer dogmatizar ou converter as pessoas. Mas é porque a astrologia védica, ela espelha o misticismo védico. Então você precisa mergulhar no misticismo védico. A mesma coisa, se você vem com a mentalidade de cristão e quer praticar astrologia védica, você novamente, no caso do islâmico que eu citei, você vai ter bloqueios, porque o cristão tem essa mentalidade de que o único Deus a ser venerado é o Deus abraâmico e a sua encarnação na Terra, que é Jesus. Então, se eu só acredito no Deus abraâmico em Jesus, como é que eu posso atribuir regência de divindades a nakshatras e que essas divindades vão influenciar a minha vida? Então, o bloqueio ele começa aí. É por isso que eu falo. A astrologia védica é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a astrologia védica. E serão justamente as divindades dos nakshatras que vão ser esse divisor de águas. É aquele momento da bifurcação em que ou você abraça de corpo e alma o misticismo dos Vedas, ou você não abraça. Ou você entra na coisa, ou você não entra. E por último, mas não menos importante, olhe também o Dinarikarka no seu nono mapa harmônico, no Navamsha, no D9, porque pode ser muito bem um outro astro que ocupa esse posto dos Charakarkas. No mapa natal, como eu havia citado o exemplo, é Vênus, o Dinarikarka, mas pode ser um outro astro. Pode ser Saturno, o seu Dinarikarka no Navamsha. E em alguns casos pode repetir, a Vênus pode ser também o Dinarikarka no Navamsha, mas é mais raro acontecer de repetição. E também o ascendente, seu ascendente pode ser muito bem um outro ascendente no Navamsha. Então o regente da casa 6, da casa 8 e da casa 12 também vão ser diferentes. Então você deve analisar todas essas informações para você entender com maior profundidade e com maior sabedoria, maturidade, todas as lutas e dificuldades que você vai passar na sua vida. Com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido melhor a diferença entre o Dinarikarka e o regente da casa 6, 8 e 12. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!